A história que eu vou contar hoje é a história de José do Egito. Essa história também está lá no livro de Gênesis. Na terra de Canaã, morava Jacó, que agora chama Israel, com seus 12 filhos. Um dia Israel, que amava muito seu filho José, porque era o filho da sua velhice, mandou fazer uma capa bem colorida, bem diferente daquela roupa que os irmãos usavam. E os irmãos ficaram enciumados, cheios, com o coração cheio de ciúmes, porque pensaram que o pai amava mais a José do que a eles. E esse ciúme aumentou quando um dia José chegou para os irmãos e contou um sonho que tivera na noite anterior. Contou para os irmãos que sonhou que os irmãos chegavam diante dele e se inclinavam, dando aquela ideia de que José tinha uma posição de autoridade sobre os irmãos. Quando eles ouviram José contando esse sonho, ficaram com tanta, mas tanta raiva dele, que sequer podiam lhe falar palavra. Quando José passava perto deles, eles chamavam José: lá vai o sonhador, olha o sonhador, olha o sonhador, olha o sonhador. Os irmãos apacentavam ovelhas no campo. Um dia, quando eles estavam lá no campo, apacentando as ovelhinhas, Israel, o pai deles, chamou José e disse para ir ao campo também para ver como estavam os irmãos, que estavam lá cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. E José obedeceu o pai. Foi até o campo para ver como estavam os irmãos e então de lá trazer notícias para o pai. Mas quando os irmãos viram José de longe, combinaram entre eles que matariam José. Mas quando José chegou perto, os irmãos mudaram de opinião. Resolveram jogar José num poço bem fundo que não tinha mais água. E José caiu dentro do poço e ficou lá. Os irmãos continuaram cuidando das ovelhas como se nada tivesse acontecendo. E José estava lá, caído dentro do poço, lá no fundo. E os irmãos tranquilamente estavam cuidando das ovelhas. Mas passava por ali um mercador indo para o Egito. Quando os irmãos viram aquele mercador passando por ali, tiveram uma ideia. Tiraram José do poço e venderam para o mercador. E assim José foi levado para o Egito como escravo. Os irmãos de José pegaram um animal, mataram um animalzinho, pegaram a capa que arrancaram de José, aquela capa colorida que Israel tinha lhe dado de presente. Mataram aquele animalzinho, sujaram toda aquela capa e foram para casa.
Quando chegaram em casa, chamaram o pai. Pai, pai! E contaram para o pai que encontraram a capa de José pelo caminho, toda suja de sangue, dando aquela impressão que o filho de Israel tinha sido estraçalhado por algum animal no caminho. E não teve nenhuma palavra que eles pudessem dizer para consolar o coração do pai, que chorou muito, muito, e vários dias. Nada o consolava. Ele amava tanto aquele filho. E assim Israel passou vários dias da sua vida, chorando a suposta morte do filho. Por mais que os filhos de Israel quisessem consolar o pai, eles não puderam. Eles não tinham palavra. Eles não tinham condições. Nada consolava o pai. E lá no Egito, José foi vendido como escravo para Potifar. Potifar era casa. Tudo que ele fazia, Deus prosperava, porque Deus era com José. E o oficial Potifar percebeu que tudo que José fazia era abençoado. Tanto que o oficial confiou toda a sua casa a José. Mas um dia, a mulher de Potifar, quando não tinha ninguém em casa, todos tinham saído, ela se aproximou de José e lhe fez uma proposta, mas José não aceitou. Ela queria que José namorasse com ela, mas José não aceitou, sabia que aquilo era errado. E ela ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva de sofrer essa rejeição, que foi e contou para o marido que, na verdade, José tinha agarrado ela. E o marido acreditou na mulher e mandou José para a prisão do castelo. E a mulher de Potifar se sentiu vingada, porque não estava aceitando a rejeição de José. Lá na prisão, tudo que José fazia, Deus prosperava. Tanto que o carcereiro confiou toda a responsabilidade da prisão a José, porque tudo que ele fazia era abençoado. Um certo dia, na sala real, quando Faraó acordou, ele mandou chamar todos os sábios, os adivinhos, porque queria que eles interpretassem um sonho que tivera na noite passada. Mas nenhum sábio, nenhum adivinho pôde interpretar o sonho de Faraó. E aí então ele ficou sabendo que lá na prisão havia um rapaz que há muito tempo atrás tinha interpretado 2 sonhos, um do copeiro-chefe e outro do padeiro. E então imediatamente Faraó mandou chamar esse rapaz de nome José. E foi assim. Apresentou ao Faraó, o rei do Egito. Faraó lhe contou os sonhos e, por causa da sabedoria que Deus tinha dado a José, ele pôde interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó viu em José uma sabedoria diferente, algo do alto. E por causa dessa sabedoria, Faraó colocou José como governador do Egito. Deu a ele também roupas e colocou em José
um anel em seu dedo, simbolizando que ele seria um homem muito importante, muito importante. Acima de José, só Faraó. O sonho que José interpretou para Faraó é de que o Egito passaria por 7 anos de muita fartura. E aconselhou que Faraó colocasse sobre o governo, sobre a administração do Egito, alguém que pudesse administrar e economizar durante esses 7 anos. Porque nos 7 anos seguintes viria muita fome, muita escassez. E então o Egito do Egito, tudo que eles plantavam, eles colhiam em dobro. E então José percorreu toda a terra do Egito para comprar todos os alimentos que a terra estava dando. Ele percorreu todos os lugares e por onde ele passava, ele comprava o alimento. E após terem passado 7 anos, chegaram os 7 anos da escassez, da fome, da miséria. E toda a terra do Egito vinha até Faraó, vinham até José para comprar o alimento. E José então vendia o alimento para todos aqueles que chegavam. Eis que na terra onde moravam o pai e os irmãos de José, terra de Canaã, também vieram até o Egito para comprar alimento. E quando chegaram os irmãos de José no Egito, a primeira coisa que eles fizeram diante de José foi inclinar-se. Eles não sabiam que estavam se inclinando diante de José. Eles não o reconheceram, mas José viu que eram seus irmãos. E então lembrou-se daquele sonho que ele teve lá quando ainda estava em casa, que contou para os irmãos que um dia os irmãos se colocariam diante dele como alguém que tivesse autoridade sobre os irmãos. E José estava vendo aquele sonho se cumprir naquele momento. Os irmãos não reconheceram José. Somente na segunda vez, quando voltaram ao Egito, José contou a eles quem ele era. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo para o Egito. Os irmãos ficaram de boca aberta, não tinham palavra. Mas José chegou até os irmãos e disse: não se cobrem, não fiquem assim. Eu perdoo vocês. Eu tenho visto que foi Deus que me mandou na frente para que tudo isso estivesse acontecendo e hoje toda a terra do Egito pudesse ter alimento, inclusive a nossa família. Voltem agora para Canaã e tragam nosso pai, e aí todos nós vamos viver aqui no Egito. E foi exatamente isso que os irmãos fizeram. Voltaram para Canaã, trouxeram o pai e voltaram para morar no Egito. O pai, Israel, nunca imaginou que esse reencontro um dia fosse possível. Aquele filho que ele tanto amava, ele pôde reencontrar. E assim a família de Israel foi morar no Egito e cresceu muito por lá. Se você quer saber a continuidade desta história, você pode ir lá no livro de Gênesis e ler essa linda história do povo de Israel.